Capítulo 8. Direções a destinos desconfortáveis, direcionados a lugar que nossa carne não aprova. Isabela sempre teve sua filha Joana por perto. Do nascimento até os 4 anos de idade, elas nunca se separaram por muito tempo. Contudo, o primeiro dia de aula chegou. Com o coração na mão, Isabela levou Joana até sua professora. Quando percebeu que a mãe ia embora, Joana disparou a chorar e, em meias lágrimas, ela dizia: Mamãe, não me deixe, fique comigo. Ao ouvir a voz de sua filha e ver suas lágrimas, Isabela também chorou. Porém, mesmo sentindo a dor da separação, Isabela sabia que a melhor coisa para sua filha era que tivesse um tempo na escola. Afinal, isso a ajudaria a crescer. Para essa mãe, como para muitas outras, o crescimento é mais importante que o sofrimento. Deus nos deixa muitas vezes nas escolas da vida, mesmo diante de nossas lágrimas, pedidos e sofrimentos. Ele se interessa mais por nossa maturidade do que por nosso conforto. Embora nossa dor também doa nele, ele nos guia a lugares em que nossa carne não fica confortável, onde somos desafiados a ser filhos maduros e sair da infância para a maturidade espiritual. Nos textos originais da Bíblia existem pelo menos duas palavras gregas distintas que foram traduzidas como filho para o português. Uma delas é teknon, usada para descrever os bebês, os filhos que acabaram de nascer e aqueles que ainda estão na infância. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. A palavra usada nesse texto é teknon, para indicar que assim que nascemos de novo, ainda como bebês espirituais, já recebemos o direito de ser filhos de Deus. A partir do momento que recebemos Jesus como o Senhor e Salvador de nossas vidas, tornamos-nos filhos de Deus, mas ainda precisamos amadurecer como filhos. A outra palavra para o filho em grego é huios, usada para indicar alguém que é reconhecido como filho que apresenta a característica dos seus pais. É usada para descrever filhos maduros que cresceram e andam com suas próprias pernas. Filhos que podem representar seus pais por já conhecerem o coração deles, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. A palavra filho, nesse contexto, é huios. Indica que os filhos maduros conseguem perceber a direção divina e, por meio do Espírito Santo que mora dentro deles, os filhos que cresceram conseguem entender o que receberam e andam apoiados nisso. Entenda que ambos são filhos, são amados e não há diferença de importância entre eles. O que existe é diferença de maturidade. Quanto mais percebemos as direções do Espírito Santo e as obedecemos, mais saímos da fase de meninos tecnon para sermos maduros ruiosos. Nesse caminho de crescimento, muitas vezes Deus nos guiará a lugares desconfortáveis para a nossa carne. E assim como a Isabela da nossa história, Deus nos levará a escolas para proporcionar o nosso crescimento espiritual. Por isso é fundamental olhar para a palavra e perceber os vários destinos desconfortáveis que o Espírito Santo pode nos dirigir. Subtítulo Deserto. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito ao deserto. Lucas 4:1. Não foi o diabo nem os seus demônios que levaram Jesus para o deserto, foi o Espírito Santo. Antes desse momento, Jesus foi batizado no Jordão por João Batista. Nessa ocasião, o céu se rasgou sobre o Filho de Deus e ele ouviu uma declaração de amor do Pai que dizia: Tu és o meu filho amado, a quem tenho prazer. Uma das coisas que podemos aprender aqui é que o amor de Deus não o impede de nos levar ao deserto. Ele é um bom pastor, mas estará conosco nos vales da sombra da morte. Nunca diminua o amor de Deus por você pelo simples fato de estar no deserto. Na verdade, tal como a escola da pequena Joana, o deserto simboliza, além de adversidade, preparação e treinamento. Não é sem razão que Jesus ficou 40 dias no deserto. O número 40 na Bíblia costuma se associar com a mesma ideia de preparação. Por 40 anos no deserto, Deus preparou o povo para entrar na terra prometida. Por 40 dias e 40 noites, Noé teve que esperar na arca e teve que na arca a terra ficar pronta para que ele e sua família pudessem sair.
Por 40 dias, Jesus, após a sua ressurreição, ficou ensinando seus discípulos a fim de que estivessem prontos para o ministério. O deserto não será sua morte, mas sim uma preparação para um novo tempo que Deus tem planejado para a sua vida. Após os 40 dias no deserto, Jesus viveu uma etapa sobrenatural em seu chamado. Contudo, o período do deserto também está associado à rotina, mesmice e escassez. Parece que andamos e andamos, mas continuamos a ver a mesma paisagem, o mesmo cenário. Temos o maná, mas ainda não temos uma terra que mana leite e mel. Nesses momentos de escassez, Deus quer nos ensinar que Ele nos basta, que não precisamos fazer pedra virar pão para sermos filhos de Deus. No deserto aprendemos a valorizar mais o que Ele diz e não o que nós fazemos. Às vezes você faz tantas coisas na igreja que um dia Deus o dirige a largar tudo para estudar e buscar somente a Ele. Nesse momento, sua alma pode entrar em um deserto, pois ela colocou toda a sua identidade no fazer e não no relacionamento com Deus. Muitos jovens recebem como direção ficar solteiro por um tempo, eles veem tantos ao seu redor namorando, enquanto enfrentam o deserto de estarem sozinhos. Nessa hora, Deus pode dirigir esses jovens a quebrarem a idolatria do amor romântico e ensinar que a satisfação vem por estar somente com Ele. Não se preocupe se os elogios a seu respeito cessarem. Talvez você foi dirigido ao deserto para aprender que a opinião de Deus é mais importante que a aprovação dos homens. Todas as tentações do diabo no deserto eram para levar Jesus a depender de outras coisas que não fossem Deus. E todas as respostas de Jesus nos ensinam que Deus é suficiente. Apenas a voz de Deus é o meu alimento, só o Pai eu devo adorar, não preciso tentar Deus para provar que sou filho. Quando você estiver sendo guiado por Deus ao deserto, tenha convicção em seu coração de que Ele é suficiente. Subtítulo: Nínive. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Jonas 1, do 1 ao 3. Deus dirigiu Jonas para Nínive, mas ele pegou o caminho contrário e tentou fugir da direção de Deus, pois os ninivitas eram conhecidos pela sua crueldade. Era um povo que tinha chegado a um nível pecaminoso tão grande que estavam prestes a ser destruídos como Sodoma e Gomorra. Como judeu e profeta nos tempos do Velho Testamento, o israelita não queria salvar o inimigo e sim destruí-lo. Esse desejo era tão forte que no final do livro, Jonas ficou irado com Deus pela sua misericórdia exercida. Contudo, quem conhece os corações é Deus. E como servos precisamos ir às pessoas que nossa carne não desejaria e abençoá-las. Devemos ter em mente que nossa alma possui um senso de justiça diferente do divino. Nossa carne acredita que devemos amar e abençoar apenas quem merece. Para verificar se chegamos ao estágio de ruios, devemos olhar para a forma como tratamos as pessoas difíceis. Jesus disse isso claramente. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazem bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejam filhos ruios do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e chuva desça sobre os justos e injustos. Mateus 5, 44 a 45. O amor aos inimigos faz com que sejamos ruios do nosso Pai Celeste, que faz a misericórdia vir sobre justos e injustos. Para parecermos com Ele, não podemos tratar bem apenas aqueles de quem gostamos, isto até pagãos fazem. Sua carne não ficará confortável, mas ao obedecer você entenderá melhor o que significa graça. Sabemos a definição de graça na teoria, mas é quando estendemos a mão àqueles que não merecem que finalmente compreendemos de fato e na prática o significado do favor não merecido. Quem não abençoa o outro porque acha que ele não merece, não está andando debaixo da direção divina.
José perdoou a traição dos seus irmãos. Davi não matou Saul, cujo queria matá-lo injustamente. Jesus chamou Judas de amigo. O mestre ordenou aos discípulos que pregassem para pessoas que eles não gostavam, como os samaritanos. Não será fácil sair da zona de conforto onde amamos apenas os agradáveis, contudo precisamos buscar capacitação divina e obedecer. Conhecemos pessoas que foram guiadas para o ministério prisional por se tratar de um povo considerado muitas vezes a escória da sociedade, pois incluem quem foi assassino, ladrão, estuprador e etc. Essas pessoas fugiram da direção de Deus e acabaram sendo Jonas que atraía tempestades para o barco de outros. Quando você foge do seu chamado, você acaba atrapalhando o chamado dos outros. Observe que Jonas não é um iniciante na fé, ele é um profeta. Títulos não significam maturidade. Infelizmente, vemos muitos líderes não obedecerem à direção de amar aqueles que ninguém ama. Andam baseados em suas próprias ideias de ministério. Chegou o tempo de uma geração de ruios se levantar. Homens e mulheres que não vão aonde querem, mas onde Deus manda. Subtítulo: Além da lógica. Homens corrompidos por toda parte, o mal sendo propagado por toda a terra. Não só a ação era má, como toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Gênesis 6:5. Nesse cenário, Deus manda o homem construir a arca, que seria salvação diante de uma grande chuva que assolaria toda a terra. Segundo as Escrituras, nunca havia chovido sobre a terra. Assim Deus direciona Noé a fazer algo aparentemente sem lógica. Já pensou gastar um tempo enorme na construção de um abrigo para se proteger de algo que você nunca viu? Sim, Deus dá direções que desafiam até a lógica humana. Grito para derrubar a muralha, uma queixada de jumento para matar mais de 1.000 homens, 5 pães e 2 peixes para alimentar uma grande multidão. Quando se fala de milagres, você precisa escolher: ou se apega à lógica humana ou experimenta o sobrenatural. Afinal, a lógica humana vale apenas as condições naturais a fim de tomar uma decisão. A lógica age com base no que se vê, nos recursos da terra e na capacidade humana. Os passos que a fé toma, decisões com base na direção de Deus. Se Noé fosse recorrer à lógica, ele poderia questionar o fato de que ninguém mais estava preparando uma arca, apenas ele. Pode ser que Deus esteja lhe direcionando a viver uma vida totalmente voltada a Ele, uma vida de oração e de busca. Talvez o nível de dedicação exigido seja tão grande que os seus olhos ou de qualquer outra pessoa não tenha lógica. Parece que não tem necessidade de tudo isso, mas é porque Deus conhece o seu futuro e sabe que aquilo que Ele está lhe pedindo vai ajudar você a sobreviver. Às vezes Deus exige algo de você que não exige de outros, porque é a sua vida que será a arca para a salvação de muitos. A lógica divina se baseia no que ele vê, não no que nós vemos. Todavia, não nos entenda mal, a lógica e a razão têm o seu papel na vida cristã. Deus nos fez assim, seres racionais capazes de refletir e tomar boas decisões. Contudo, precisamos entender que a lógica deve se render ao que Deus diz. Se queremos andar com Deus e viver milagres em nossa caminhada cristã, precisamos sempre submeter a nossa lógica à obediência a Deus. Talvez você seja muito tímido, mas Deus te chama para estudar a palavra, pois Ele quer que você pregue para multidões. Ou quem sabe você se sinta direcionado a estudar um idioma sem saber e entender o porquê. Talvez ele chame para dar um passo financeiro sem precedentes. Se é Deus, simplesmente vá, pois andar sobre as águas nunca fará sentido. As direções que Deus lhe dá podem não fazer sentido hoje, mas um dia a chuva virá. É incrível pensar que levou aproximadamente 100 anos para Noé construir a arca. Uma arca que depois de 40 dias e 40 noites seria simplesmente deixada de lado. O que foi construído com tanto esforço não tinha mais utilidade nessa nova etapa da vida de Noé e sua família. Pode não fazer sentido para a sua cabeça, mas temos de aprender com Noé e abrir mão de estruturas que um dia nos foram úteis, para então viver o que Deus tem para nós hoje. Subtítulo: Confronto. Muitas pessoas se sentem mal por confrontar alguém que esteja errado. Não querem se indispor
correr o risco de serem mal vistas, querem ficar bem com todos. Muitas vezes jogam sujeira debaixo do tapete para manter uma falsa aparência de paz na relação. Contudo, contudo, Deus não é omisso. Por isso, diversas vezes, ele nos conduzirá a confrontar situações que estão erradas em nossa vida, relacionamentos e até mesmo na vida dos outros. Natan foi direcionado pelo Espírito a confrontar o pecado de adultério e assassinato de Davi, o rei da época. Se ele ficasse pensando em ser bem visto pelo rei e manter uma boa relação com o mesmo, talvez ele se acalaria, ou alguns, em prol de uma falsa sabedoria, têm sido covardes e omissos, e uma geração tem sido corrompida. Muitos de nós têm sofrido nas relações sociais por não confrontarem o que precisa ser mudado. Sofremos hoje por coisas que foram alertadas por Deus ontem, mas não foram corrigidas. Patrões insatisfeitos que não corrigem os atrasos de seus funcionários e veem sua produção comprometida. Pais que não disciplinaram seus filhos e hoje os veem sem compromisso com questões importantes. Maridos que não confrontam o autoritarismo da esposa e têm seus casamentos destruídos. Comportamentos não confrontados são comportamentos aceitos. O confronto pode não ser prazeroso para a nossa carne, pois ela tem o desejo de ser popular, e a correção nem sempre é bem recebida. O profeta João Batista, por exemplo, perdeu a sua cabeça por causa de Herodias e não gostou da palavra corretiva. É verdade, nem sempre o corrigido dará a devida atenção à correção. Todavia, o compromisso de quem confronta é com Deus de verdade, da verdade, e não com o pai da mentira. Há uma falsa ideia que tem atrapalhado os crentes serem dirigidos por Deus no que diz respeito à correção. A falsa ideia é achar que o amor não corrige, que amar é sempre sorrir e aplaudir tudo que o outro faz. No entanto, um dos selos do amor de Deus é a correção. O pai corrige o filho que ama, Hebreus 12, 6. Isso indica que correção é sinal de amor. E quem não corrige o erro de uma pessoa só para não ficar mal com ela, na verdade está negligente e egoísta. Está sendo negligente e egoísta. Quer ficar bem com a pessoa, mas não quer o bem para a pessoa? Sempre desconfie de alguém que se diz amigo, mas não corrige. Pois o amor se alegra com a verdade e não com a injustiça. 1 Coríntios 13, 6. Contudo, se Deus o dirigir a confrontar um erro, permita também que ele lhe mostre a forma e o momento certo de realizar o confronto. Muitos não são ouvidos porque não se atentam para a maneira de como falar, são grossos, levantam a voz e não demonstram amor ao falarem a verdade. Antes de dizer a verdade ao jovem rico, Jesus o amou. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo que tens. Dá aos pobres, terá um tesouro no céu. E vem, toma sua cruz e segue-me. Marcos 10, 21. Querem... Quem tem dificuldade de demonstrar o amor tem dificuldade de corrigir de forma amorosa. É o que acontece muitas vezes com pessoas feridas emocionalmente. Elas não conseguem corrigir em amor, pois suas feridas torcem o tom de suas palavras. Magoadas, elas acabam machucando ao invés de curar. É necessário que deixemos Deus nos curar para que as nossas correções possuam o tom do amor. O profeta Natan, por sua vez, é o exemplo de alguém que se atentou para a forma de corrigir. Ele pensou em uma história e levou Davi a refletir sobre a mesma, de modo que no fim o próprio rei condenou a si mesmo. Tudo foi feito em particular de uma maneira discreta e específica. Seja sábio, espere a ocasião oportuna. Primeiro, demonstre amor pela pessoa, mas não seja omisso a corrigir.